Olá pessoal, eu me chamo Richard e hoje a gente vai começar a nossa série Descomplicando Power BI. Aqui eu vou trazer para vocês projetos, dicas e também a gente vai ver problemas que podem acontecer no dia a dia e como resolver eles. O primeiro exemplo que eu trouxe hoje para vocês é um painel de venda que eu gerei e a gente vai construir ele do zero, né? É uma base simples e aos pouquinhos a gente vai entendendo como funciona a ferramenta Power BI. Lembrando que de início é um painel de venda, porém o mesmo conceito ele pode ser utilizado em qualquer outro tipo de setor, seja financeiro, seja logística, seja uma contabilidade. E para dar início, a gente vai ver esse daqui com algumas fórmulas. Lembrando também que essas fórmulas é a melhor maneira na qual eu aprendi a trabalhar e eu não ficar precisando de pesquisar direto algumas coisas. Então, o Power BI ele é uma ferramenta que pode ser utilizada de diversas formas, mas atualmente essa é a melhor forma que eu também encontrei para mostrar para vocês, porque a intenção é ser algo mais simples e algo mais lógico do que pegar algo muito complexo, ok? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, o nosso primeiro painel, né, que a gente vai criar do zero, vai ser esse de venda. Hoje a gente vai trabalhar em si sobre importar os dados. Aqui eu não tenho um banco de dados complexo, é um banco de dados mais tranquilo e também não sendo da melhor forma que eu gostaria, que seria utilizando um servidor, né, pegando o banco de dados de um programa. Infelizmente eu não posso mostrar isso para vocês, mas a melhor maneira de você importar os dados do BI hoje em dia é utilizando o seu programa. Então a gente tem como importar por SQL, mas para quem não tem isso, eu vou mostrar para vocês as melhores formas de importar e de ter o controle de dados. Então, eu vou mostrar para vocês, o meu banco de dados, ele é somente do quê? Eu tenho uma base de vendedores, só tenho essa base de vendedores para vincular uma foto. Essa foto aqui é um site normal, então eu vinculo o meu código do meu vendedor com a foto que eu tenho aqui. Uma planilha de dados referente aos estados, por causa do mapa, e aqui devido a uma filial que eu gerei para a gente, também para a gente poder utilizar o mapa. E a planilha de vendas. Se fosse uma ideia normal, eu pegaria uma planilha com todas as informações e colocaria todas as minhas vendas lá, desde o início da empresa até hoje em dia. Porém, o que eu fui percebendo? Se a gente pega uma planilha e vai alimentando ela, essa planilha, uma hora, ela fica muito sobrecarregada. E aí, o que eu identifiquei? Que quando a gente faz, né, a importação por pasta e a gente vai segregando as planilhas, é algo que fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo para você trabalhar, para você extrair, para você validar a informação. E caso a sua planilha não tenha algum tipo de separação do que é matriz, do que é filial, né, você consegue utilizar no nome da planilha essa informação. E aí, quando você importa para o BI, essa informação ela é extraída junto. A gente vai ver aqui na prática, mas vamos supor, eu não consigo utilizar o SQL do meu sistema e eu tenho que ficar exportando planilha. Cara, salva por dia, salva por mês, faz esse controle aqui. Se você quiser fazer por mês, eu até aconselho colocar o ano também, né, para não ficar uma pasta muito cheia. Mas separa, porque aí você extrai o seu relatório do seu sistema, já salva aqui, não edita em nada e faz tudo no BI. Porque aí você fez uma vez, fez qualquer parâmetro que precise, acabou, tá bom? Então vamos ver aqui, vamos iniciar aqui um BI em branco. Então, qual é o primeiro dado que eu importo no Power BI? Um calendário. Gosto muito de utilizar a fórmula list.dates. Então, uma das maneiras de importar dados no BI é pelas próprias fórmulas que tem e você consegue também criar colunas. Então, dando início,
A gente vai aqui criar o calendário utilizando uma forma. Vou colocar aqui 1 de 2023. Eu quero que tenha 1000 linhas e 1, né? Não precisa ser nada grande. Agora eu vou transformar aqui em tabela. Aqui eu coloco com a função data. E agora vamos extrair aqui as principais informações, né? Para fazer esse relatório, a gente vai precisar só desse, mas futuramente tem outras fórmulas que eu gosto de utilizar, a gente exporta mais dados. Então, uma maneira de importar dados no BI é você gerando. E aqui a gente também consegue. Eu tenho uma tabela, alguma informação pequena que eu gostaria de gerar, não quero pegar um Excel, não quero fazer nada. Você consegue vir aqui e inserir dados. Então, por exemplo, aqui eu vou criar matriz filial. Matriz filial. E aí tem como você adicionar a coluna. País. Brasil, Argentina. Certinho? Então, eu consigo gerar por fórmulas, consigo gerar inserindo dados aqui direto. Existem fórmulas também, outras fórmulas mais complexas, que você também gera outras informações. E agora, então, a gente vai ver aqui em Excel, que é a forma que é mais utilizada. Ele tem algumas questões. Por exemplo, a minha planilha das regiões, ela está dentro de uma tabela. Então, quando eu importar aqui no BI, ele vai me informar qual tipo de informação que eu quero trazer. Se eu quero trazer a tabela ou se eu quero trazer a planilha toda um. Qual a diferença entre as duas? A tabela, ela realmente, se você selecionar a tabela, se você acabar informando alguma coisa aqui mais para frente, não vai trazer. Mas se você seleciona a planilha, independentemente do que você criar aqui, vai levar informação para o BI. Lembrando que quando você está importando uma planilha em Excel, ele identifica já algumas informações e alguns layouts e ele trava. Então, qualquer informação diferente daquilo, você perde meio que um parâmetro da sua planilha. Você pode até alimentar ela com mais linhas, mas dependendo se você adicionar coluna ou se você mudar um tipo de informação, valor, você colocou letra, ele vai dar pau. Então, é um pouquinho mais complicado se você ficar alterando muitas coisas. Então, ó, vamos aqui validar algumas informações. Eu gerei, né, o calendário, tá com o tipo certinho. Gerei matriz filial, tá com o tipo certinho. E agora aqui, regiões. E aí tem uma coluna de alíquota de ICMS. Ele me trouxe como valor, mas eu quero como porcentagem. Então, ele pergunta se eu quero substituir o atual, quero substituir. As demais informações ele trouxe certinho. Agora, vamos importar os vendedores. Os vendedores ele não está em tabela. Então aqui ele vai me trazer somente a planilha.
E aqui tem uma questão de que você sempre tem que entender como você está trabalhando, porque é do seguinte, esse código ele trouxe numérico, porém na minha tabela de vendas ele é em texto. Então eu preciso fazer essa alteração aqui. E aí eu tenho que substituir o atual, porque ele substituiu para número, eu vou mudar para texto. E para as fotos funcionarem aqui também, tem que deixar em texto. Então tá certinho. Agora, por último, a nossa pasta. A pasta, ela não é algo complexo, mas você também tem que entender o que você, quais são as informações que tem naquela planilha e tem que manter um layout, né? A sequência ali das colunas. Então, se a primeira coluna ela é referente à nota fiscal, todas as colunas têm que manter esse layout. Então, por isso que às vezes, se você criar algum layout no seu sistema de exportar um relatório, você consegue só exportar, copiou, colou, deixou na pasta já salvo com o período certinho, o nome certinho, e você não precisa fazer nada. Então aqui ele está me trazendo que tem todas essas planilhas, eu vou transformar os dados aqui. E aqui a gente vai meio que abrindo as camadas. Você vai vir aqui em Content. E aqui, no caso, todas as minhas planilhas, as abas dela se chama planilha 1. Então, por isso que você tem que manter um padrão. Se você colocar aqui uma planilha com outra descrição, ele não vai puxar. Então, por isso que, né, só tem que ficar atento em relação a isso. É manter um padrão, é manter uma sequência, tudo certinho, que no final dá certo. E aqui trouxe, né, o ano e se é matriz ou filial. O que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair o meu por delimitador, porque aqui tem um espaço, né? Eu deixei um espaço entre o nome, porque se eu vier aqui em transformar e dividir coluna, eu posso colocar um delimitador, que vai ser o espaço, e aí aqui, né, que é o período. Teoricamente eu não preciso, porque eu tenho a data da emissão, mas não tem problema nenhum. Aqui do lado tá filial e vai ter matriz. E aqui eu substituo o valor, porque o nome tá com esse XLSX. XLSX. E vou deixar aqui em branco. Então, ó, eu tenho já aqui escrito matriz e filial. Então, toda vez que eu importar os dados, vai vir matriz ou filial. Ah, adicionei uma nova filial. O nome que você colocar aqui, filial 1, filial 2, ele vai fazer essa mesma leitura. Dividir por delimitador e tudo. E aqui na matriz filial, teoricamente, você adicionaria mais uma filial. E aí eu vou validar algumas outras informações, porque como ele já altera automaticamente os tipos, eu quero confirmar. Aqui minha data é data mesmo, aqui o número da nota vai ser esse mesmo, tipo de cliente ele colocou número, aqui eu vou colocar valor fixo, e o vendedor, tá vendo? Ele mudou. Aí, provavelmente ele mudou nesse primeiro. Então, eu quero substituir aqui. Prontinho. Texto, estado, condição de pagamento, valor total,
nome do meu produto, por aí vai. Então agora que a gente fecha e aplica e já importamos todos os dados que a gente precisa. Agora vem a relação desses dados, vai ser o que vai conectar uma informação com a outra. Isso também tem alguns problemas que acontecem se você tenta vincular a mesma planilha com o mesmo banco de dados, só que com informações distintas, isso dá problema, mas tem uma formulazinha que dá para a gente resolver. Então, aqui eu vou ensinar para você só esse básico mesmo, de importar esses dados e essas relações iniciais, mas futuramente eu vou mostrar todas essas funções também. Então, precisamos fazer a relação, porque senão não vai trazer nenhuma informação dinâmica, né? E aí temos duas formas. Temos a forma de arrastar, que é tranquila, mas eu não uso muito, porque ó, o código do meu cliente, do meu vendedor, ele está aqui em vendedor 1. Então eu posso simplesmente, independentemente da ordem, posso pegar e arrastar para cá. Aí. Antes aqui, ó, uma das planilhas, ela tá com em branco, que é esse. Tem que remover esse em branco aqui para funcionar. Agora, aqui para cá e prontinho. Tá vendo? Outra maneira que eu também utilizo. Você vem aqui em gerenciar relações. Tem como você fazer uma automática, ele vai muito pelo nome. Se você deixar o mesmo nome, tipo matriz filial aqui e matriz filial lá, ele vincula automaticamente. Mas às vezes ele pode fazer algum erro. Então, ó, matriz, e eu sei que em vendas tem matriz. Um para muitos, certinho. E minha base calendário, minha venda tem que estar vinculada com ela. E não vai ser aqui, vai ser em data de emissão que eu quero. Porque aí eu vou ter os dias emitidos e vinculado com o calendário. Então, se eu precisar uma informação do dia, eu consigo. E por último, minhas regiões com a minha venda. Eu tenho que estado, estado. Um para muitos, então tá certinho. Então aqui, ó, a gente tem a nossa base de vendas e as demais tabelas que estão ligadas a ela. E o nosso primeiro vídeo fica por aqui. E no próximo vídeo a gente já olha a questão de fórmulas e já a questão de layouts. Eu vou dar outras dicas para vocês também, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, salva também para poder conseguir lembrar disso sempre. E qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu respondo todo mundo. E é isso aí. Obrigado, até.